Livre para todos os públicos. Bom dia, crianças! Hoje eu, professora Cláudia, professora Roseli, vamos contar essa historinha aqui, que é do autor Mauro Pereira Alvim, da editora Saíra, que nós ganhamos. E é uma historinha muito legal, a professora Roseli vai trabalhar com vocês e tem umas mensagens maravilhosas. Professora Roseli, vamos falar do elefante do urubu? Vamos! Bom dia, crianças! Mais uma vez estamos aqui para uma nova história, né? Nós agradecemos a editora, então, por nos fornecer este livro que tem uma grande história. É uma história de leveza, é uma história de amizade. Então, vamos começar? Vamos lá! A história, então, é do elefantinho. Esse elefantinho chama-se Danilo. Danilo é uma criança muito inquieta. Você poderia colocar para nós o próximo slide? Olha o Danilo. Ajuda, vamos participar do nosso chat? Escreva para nós o que você acha que é inquieto. Enquanto vocês pedem ajuda, para o que é mansidão? Vamos lá, Cláudia. Alguém já respondeu o que é inquieto? Já, a Larissa escreveu assim, que inquieto é não parar no lugar. Aí teve gente que escreveu agitado, gente muito na correria. É isso mesmo. Na correria, é isso mesmo. Pessoas inquietas são como eu, né, Cláudia, que não param no lugar. Sim. Né? Pessoas que estão sempre à procura de algo, são pessoas curiosas, né? E mansidão, alguém já respondeu? Ainda não, professora. Ainda não? Então vamos continuar a nossa história com o nosso Danilo, que além de muito carinhoso, ele tinha uma mansidão. Certo dia, ele resolveu caminhar, seguir. Então, ele já estava mais grandinho e ele resolveu abandonar a sua manada. Olha aqui, ó. Resolveu abandonar a todos. Alguém sabe me responder o que é manada? Temos alguma resposta para mansidão, professora? Mansidão é quietinho. Quietinho. Ele era inquieto, né? Ele era inquieto, mas a pessoa pensou que mansidão também era um jeito de estar quieto com seus sentimentos. Será que era isso? Não sei, professora. Vamos continuar nossa historinha? Vamos. Eu acho que eles estão entrando devagarinho, está cedo, né, professora? Ainda estão acordando. Então, Danilo resolveu abandonar a sua manada. E o tempo foi passando. E eu trouxe aqui um instrumento de tempo para vocês. Alguém já viu esse instrumento? Pois bem, esse instrumento chama-se ampulheta. Ele foi inventado no século VIII por um monge na Europa e ele é capaz de determinar frações, isto é, pedacinhos do tempo. Essa ampulheta é uma ampulheta de 5 minutos. Então, demoram 5 minutos para a areinha passar desse cone para o outro. Então, hoje vocês já aprenderam o que é inquieto, já vão aprender o que é mansidão, manada e ampulheta. O objetivo das nossas histórias, além de trazer uma mensagem, é que vocês enriqueçam o vocabulário, isto é, a linguagem, a forma de falar. E Danilo foi. Se alguém responder, a senhora me avisa, tá? Ok. E Danilo
continuou a sua jornada. E com o tempo, ele encontrou um urubu pelo caminho. Ele olhou aquele urubu que estava sentado em uma pedra e disse: eu me chamo Danilo. E você, como se chama? Eu me chamo Urubu Velho. Urubu Velho? Não, eu não perguntei se você é velho, eu perguntei o seu nome. O meu nome é Urubu Velho. Danilo começou a rir do seu nome. Falou, mas que nome estranho. Por que seu nome é assim? Ah, porque quando eu nasci, o meu tio achou que eu tinha cara de velho e me deu esse nome. Riu e saiu voando. E eu, então, aprendi com ele que a vida tem seus encantos e que nunca devemos perder o encanto. Enquanto há encanto, há vida. Nossa, seu tio lhe ensinou algo muito interessante. Mas, como o urubu velho não tinha mais forças para voar, Danilo perguntou a ele se ele queria continuar a sua caminhada junto dele. E ele aceitou. Foi aí então que Danilo colocou o urubu velho em suas costas e a partir daí iniciou-se então uma grande amizade. Já temos alguma resposta? Temos várias. Muitos bons dias. Bom dia a todos! Aí, além do paraqueto agitado, desassossegado, é o inquieto, É né, o inquieto, professora? muito bem. Alguém reclamou que travou, mas já voltou. Vamos lá. Alguém falou de manada. Olha, quando tem mais de um. Muito bem. Muito bom. Todo mundo participando, professora. A manada é um grupo de elefantes. Muito bem. É. E a mansidão? Ninguém falou nada da mansidão? Peraí, é muita coisa, professora. Muita coisa. Quietinho. Então, Vamos lá. a mansidão é mansinho. Alguém escreveu mansinho aqui, professora. Ai, parabéns, Muito bom. parabéns. Olha só, mansidão é porque ele é manso. Apesar do seu tamanho, que é muito grande, ele é bem manso, ele é mansinho. E vamos lá. E o tempo foi passando. E os dois amigos continuaram juntos. Pelo caminho, aí está mostrando, né, o tio batizando o urubu de urubu velho. E pelo caminho, então, encontraram, sabe quem? Uma formiguinha. Olha ela aqui. E ela estava tentando retirar uma pedra da porta da sua casa. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é a casa de uma formiga. A casa de uma formiga é um formigueiro. Muito bem. Aí, Danilo, olhando aquela formiguinha com tanta dificuldade, ele foi até lá e com um simples peteleco, ele fez com que aquela pedra saísse daquela casa. E a formiguinha gostou tanto que abraçou o elefante e falou: muito obrigada, eu lhe agradeço muito. Agora toda a minha família vai poder entrar em casa, porque já não há mais pedra no caminho. O elefante disse à formiguinha: eu que agradeço, porque você me deu a oportunidade de ajudá-la. E os dois, então, se abraçaram mais uma vez. A formiguinha seguiu o seu caminho.
E o elefante, então, disse o seguinte: eu aprendi agora, urubu velho, que com pequenos atos nós temos grandes resultados. Olha que bonito, Cláudia. Foi um pequeno ato. Ele só tirou uma pedra que para ele não significava nada. Ele deu um peteleco. Vocês sabem o que é peteleco? Eu tenho certeza que sabem, porque vocês vivem dando petelecos no amigo, petelecos no irmão, né, Cláudia? É verdade. Eles dão peteleco, sim. Então, foi isso que ele fez, né? Ele retirou a pedra para que toda a família pudesse, então, adentrar naquela casa, naquele formigueiro. Muito bem. E os dois continuaram a jornada. E pelo caminho, deu uma forte ventania. Mas uma ventania tão grande, tão grande, tão grande, que de repente eles ouviram alguém pedindo socorro. Socorro, socorro, alguém pode me ajudar? Socorro! Foi quando eles olharam para cima de uma árvore e viram um papagaio. Esse papagaio estava sem penas. Olharam então para o papagaio e falaram: "Ô meu amigo, o que podemos lhe ajudar?" E o papagaio disse: "Esse vento conseguiu arrancar as minhas penas e eu não sei o que fazer agora. Por favor, me ajudem." O urubu olhou para a cara do Danilo. Danilo olhou para a cara do urubu. E os dois não sabiam o que poderiam fazer. Foi aí então que o urubu velho disse: "Ai, Danilo, aqui perto tem uma aldeia indígena. Que tal se formos até lá e pedir ajuda aos índios?" "Ai, é verdade, pode ser. Vamos até lá?" E caminharam até a aldeia. Chegando lá, pediram ao índio o que eles podiam fazer para ajudar o coitado do papagaio. E foi aí então que eles tiveram uma grande ideia. Pegaram penas de galinha e cola e colaram no corpinho do papagaio. O papagaio ficou tão esquisito que os dois não se aguentaram, começaram a rir. E riram muito. Mas o papagaio conseguiu voar. E aí então, o papagaio aprendeu que, perdendo aquelas penas, ele cresceu. Com o tempo, aquelas penas caíram e outras se formaram no lugar. Olha que lindo! Alguém sabe me dizer quais outros animais perdem, né, o seu envoltório e crescem? Você sabe, Cláudia? Um grilo, professora? Um grilo. Um grilo, ele perde toda aquela carapaça dele, né? Porque quando ele cresce, como aquela carapaça é muito dura, ele já não consegue mais ficar lá dentro, porque fica muito apertadinho. Mas tem um outro que é muito interessante, a cobra. A cobra também perde toda a sua roupagem. E a gente, Cláudia, quando a gente cresce? A gente também perde, né, professora? Porque a gente vai crescendo e a roupa vai ficando muito pequenininha, tem que comprar outra. É verdade. E o cabelo cresce, a gente tem que cortar, não é?
As unhas crescem, tem que cortar. Então, tudo isso vai acontecendo com a gente também. Nós vamos crescendo. E quando a gente cresce, a gente amadurece, não é mesmo? E vamos lá, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e eles continuaram. E encontraram agora quem? Um novo amigo. Um novo amigo. Agora encontraram um outro urubu. Olá, amigo. Por que você não voa? Ah, eu não gosto de voar. O urubu velho falou para o Danilo. Ele tem preguiça, isso sim. Eu não gosto de voar. E esse é um urubu que só ficava no chão. De tanto ele ficar para lá e para cá, ele ficou com dor nos seus pés. Aí, ele não voava mesmo. Danilo perguntou, se as suas asas estão boas, por que ele não consegue voar? Vocês conseguem me responder isso, crianças? Por que esse outro urubu não voa se as asas dele estão boas? Vamos lá? Respondendo. Respondam, porque o Danilo quer saber. Por que o urubu não voa se as suas asas estão boas? Vamos lá? Você sabe, Cláudia? Professora, eu acho que é preguiça mesmo. É igual assim, quando a gente precisa fazer alguma coisa e tá com uma preguicinha, aí a gente fala, ah, não consigo fazer. Mas consegue, é só deixar a preguicinha de lado e fazer um esforço que consegue, não é não? Consegue sim, mas por que será que ele não conseguia? Será que era só preguiça? Ele ficava só no chão, só no chão. Ah, eu acho que ele... Será que ele não aprendeu? Será que ninguém ensinou para ele? E os dois continuaram rindo. O urubu velho então respondeu. Sabe por quê que ele não consegue voar? Porque são os pés que dão impulso para o voo. E como ele está com os pés machucados, ele não vai conseguir voar mesmo. Ah, acho que estão respondendo agora. Olha lá, ó. Olha quanta gente falando. Preguiça, medo de altura. Olha, não sabemos o nome. Os pés, isso mesmo, os pés. São os pés mesmo, crianças, que dão impulso para o urubu velho voar. Muito bem. E eles, então, continuaram a sua jornada. Só que com o tempo, o urubu velho foi ficando cada vez mais velho. Cada dia mais velho. E ele já não aguentava mais de dor nas asas. Não aguentava mais de dor nas costas. E Danilo sofria juntamente com ele. Ele não aguentava ver aquele amigo com tantas dores. Até que um dia aconteceu. O urubu velho morreu. Danilo ficou muito triste, mas muito triste mesmo. Porque ele sabia o tamanho da saudade que ele sentiria. Pois bem, mas ele sabia que, por outro lado, o urubu velho tinha se livrado daquelas dores. Ele continuou a sua jornada na solidão. E a solidão fez com que ele pensasse na sua vida,
fez com que ele pensasse nos bons momentos que ele viveu com o urubu velho, o seu grande amigo. E foi aí então que ele aprendeu que a solidão, ela faz com que a gente aprenda que aquele grande amigo vai ficar para sempre na memória e no seu coração. Essa história é uma história bonita de amizade, né, professora? Muito bonita. E ela é triste ao mesmo tempo, porque ela mostra para nós o ciclo da vida, né? Que nós nascemos, nós crescemos, eles aprenderam isso, né? O papagaio mostrou que nós podemos crescer, né? E com o nosso sofrimento, a gente aprende muita coisa. E Danilo aprendeu nessa jornada, né? Ele precisou deixar tudo para trás para poder aprender tantas coisas. Pequenos atos transformam a sua vida. Ele aprendeu que você pode ter uma grande amizade e que essa amizade, ela fica para sempre. Então, não importa a distância, não importa aonde você está. Esteja onde estiver, o seu amigo vai estar sempre na sua memória e vai estar sempre no seu coração. Ele aprendeu com outro urubu que nós podemos ter sempre os nossos pés no chão, né? Para que nós possamos dar um passo à frente na nossa vida, temos que ter os pés no chão. O que significa isso, Cláudia? Ter os pés no chão. A gente tem que aprender a saber nosso valor, saber nosso lugar, ter firmeza naquilo que está fazendo, aprender coisas e saber aprender coisas. Assim como o nosso elefantinho aprendeu ao longo da jornada dele. Apesar de ter sido um pouquinho triste esse fim, professora. Mas é a vida que acontece assim, não é? Isso. Na vida, nosso ciclo, como nós estávamos fazendo, você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Se o urubu velho reproduziu, a gente não sabe, né? Porque na história não contou. Mas quem morreu? Morreu só o corpinho dele. Porque aqueles momentos bons, eles vão ficar eternamente na vida do Danilo. Por isso, para que vocês não fiquem tristes com esse fim, eu vou pedir a vocês que mudem o final. Façam um desenho bem bonito. Coloque o seu nome. Acredito que vocês já aprenderam a escrever o nome. Encontre na palavra elefante as vogais e na palavra urubu também as vogais e circule. Se você não aprendeu a escrever ainda, peça ajuda para quem está ao seu lado. Eu tenho certeza que as vogais você já conhece. Então, mude o seu final e encontre-as. Um bom dia para vocês e até a nossa próxima história. Bom dia, professora. Bom dia. Até outro dia, pessoal. Tchau. Fiquem bem atentos, porque o Enigma da Minhoca de hoje fala de esporte. Lá vai! Em qual dessas modalidades o Brasil venceu as Olimpíadas de 2012? A. Futebol masculino. B. Vela. C. Natação.
ou de vôlei feminino? Tempo! E a resposta correta é a alternativa D, vôlei feminino. Ai, ai. É isso aí, pessoal. Esse enigma foi enigmático, não é? Porque eu sou mole, mas sou misteriosíssima. Até o próximo Enigma da Minhoca. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Calma, Zé. Tomara que seja você, mas vamos sortear. Tá bom, vai. Daquele jeito, vai. Brincando com poesia. Vai. C. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. E você, você. Por um era eu. Mas, Osório, não, mas é todo mundo junto. Você pode fazer sonzinhos com a poesia, ó. Que legal. Escolhe o poema. Eu vou escolher. Ah, mas eu não tenho dúvidas, olha. Eu vou pegar esse aqui. Esse livro tem um monte de poesias legais. Gil Veloso. Poesia brincando. Esse foi legal. É bem bacana. Deixa eu ver uma poesia boa, deixa eu ver. Escolhe uma. Ah, essa aqui, né, que eu adoro. Sereia menina. Seria menina? Isso. Então eu vou fazer o violão, Tá, e eu vou ficar aqui na percussão, então. Peraí, eu vou pegar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Isso, vai. Tá. E eu vou pegar esse aqui. Peraí. Sim! Sereia menina. Marina acordou de manhãzinha e foi à praia catar conchinhas. Seus pés descalços deixavam rastros e as mãos ficavam cada vez mais cheias. Contava conchinhas para dar e colar. Deitou-se na areia para descansar. Deixou-as todas pertinho do ouvido. Dormiu, escutando os suaves zunidos. Sonhou que era bela, elegante sereia, em noite de estrelas e lua cheia. O tempo passou, subiu a maré. Acordou-a uma onda afagando-lhe os pés. De volta para casa, perguntou-se encantada: sereia menina ou sereia sereia? Gil Veloso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meu nome é Kátia e eu sou contadora de histórias, encantada com o universo da palavra. Encantada porque esse universo nos permite viajar sem sair do lugar. Permite, por exemplo, que eu esteja neste momento, aqui, num lugar da América, mas que eu possa, através da palavra, de repente me ver nos encantos da África,
nas florestas da Europa, entre os povos distantes da Austrália e tantas outras. O universo da palavra e das histórias me faz sair do lugar sem que eu saia do chão onde eu estou. E isso, com certeza, é muito necessário no momento em que vivemos. Por que não sair do plano em que estamos e dar a volta no espaço, viajar entre as estrelas e conhecer outros planetas? Mas eu não sei se você sabe, mas as histórias nem sempre estiveram na Terra. As histórias, por muito tempo, não fizeram parte da nossa vida. As pessoas caminhavam sobre a Terra, conversavam sobre o clima, sobre o tempo, sobre as chuvas, sobre as plantações, mas elas não tinham as histórias para contar. Pensem que vida difícil sem as histórias. As pessoas não tinham a alegria que nós temos e queriam ter, mas como? E é isso que nós vamos abordar aqui hoje. Como é que o encanto das histórias veio parar sobre a Terra? Dizem que há muito tempo atrás, num tempo em que nem vale a pena pensar o quanto, os bichos falavam. Os bichos conversavam sobre tudo. Brigavam, dançavam, cantavam, mas não tinham histórias. Eles sabiam que as histórias existiam e que elas pertenciam ao Criador. O Criador morava nos céus, mas ele guardava todas as histórias para ele e não dava para ninguém. Vários animais tentaram buscar as histórias, mas não conseguiam chegar até os céus. Os pássaros iam e vinham em vão. E também não estavam muito incomodados. Afinal de contas, apesar de não ter as histórias, eles tinham asas para voar e ficavam por aí, a buscar conversas com os outros. Então, um dia, uma criatura muito diferente do que a gente conhece hoje, que é a aranha, resolveu que ela iria buscar as histórias. A aranha não tinha o corpo como ela tem hoje. A aranha não era pequenininha. Ela era grande, tal qual um ser humano. Tinha as pernas longas, os membros enormes. Suas 8 patas davam a ela uma configuração monstruosa. Mas apesar disso, era magrinha, mirradinha, mas muito forte. Então, a aranha decidiu que ela iria buscar as histórias. Havia no centro da África uma grande palmeira, tão grande que ela subia até os céus. A aranha, então, foi subindo devagar por essa palmeira. Subiu, 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 subiu. Conforme ela subia, sua teia ia se elencando. E ela foi chegando cada vez mais alto, cada vez mais alto. Não foi uma jornada fácil, mas quando ela se viu lá no alto dos céus e olhou para baixo, viu a dimensão do mundo, pensou realmente que ela fazia a coisa certa. As pessoas realmente mereciam ouvir histórias e espalhá-las pelo mundo. Assim, quando ela chegou na frente do Criador, ela prostou-se a ele e pediu que ele lhe desse as histórias. O Criador, por sua vez, disse: "Ah, mas quem é você, criatura, para querer as minhas histórias? Ora, por favor", pediu ela humildemente. Ele observou a insistência e a educação da aranha e resolveu dar-lhe uma chance. Disse que até daria as histórias para ela, mas ela tinha que lhe trazer 4 presentes.
4 presentes muito difíceis de se encontrar. O primeiro, Onini, uma piton, uma cobra gigantesca que fica no alto das savanas. O segundo, o sebo, o leopardo de dentes de sabre. O terceiro, Miboro, um enxame de zangões que pulam e te picam. E o quarto, Moatia, a fada que poucos veem. Como pegar estes presentes? Como conseguir levar para os céus uma cobra, um leopardo, um enxame de zangões e uma fada que poucos veem? A aranha ficou assustada, mas não deixou transparecer nada. Agradeceu ao Criador e foi descendo humildemente. Descendo, 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 descendo. Quando ela chegou ao chão e foi para sua casa, ela logo foi falar com sua esposa, Azo, que com a esperteza das mulheres lhe disse: ora, não tenha pressa, uma coisa de cada vez. Comece pela cobra, pegue um galho de palmeira. O marido entendeu. Foi até o meio da savana, procurou uma palmeira e pegou um galho enorme. Logo ele pôs o galho nas costas e saiu falando: é maior, é maior, eu sei que é maior. A cobra, por sua vez, no alto de uma árvore, se perguntava: mas o que é maior? E a aranha então lhe disse: aposto que este galho de palmeira é maior do que você. Ora, desde quando um galho de palmeira é maior do que eu, rainha da savana? Ah, é sim, você vai ver. Tive muito trabalho para conseguir este galho. Ele é maior do que você, sim. E ele foi desafiando a cobra, que foi ficando incomodada com aquilo. Até que ele então colocou o galho de palmeira no chão e a cobra ficou rente a ele. De fato, a cobra era maior do que o galho. Porém, com a cobra ali juntinho do galho, foi muito fácil para a cobra para a aranha amarrar a cobra ao galho, juntar os dois e prendê-la. Sua teia, afinal, era muito forte. E assim, com a cobra presa no galho da palmeira, a aranha subiu aos céus com o primeiro presente. Quando ele chegou lá no céu, o Criador admirou. Nossa, realmente você conseguiu, mas faltam 3. A aranha agradeceu humildemente mais uma vez e desceu. Quando ela chegou em casa, sua esposa lhe disse agora: ah, procure o leopardo, cave um buraco. O marido entendeu. Foi para o meio da savana e cavou um buraco gigantesco. Cavou, 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 cavou. E quando o buraco ficou bem profundo, ele tampou com galhos de árvores e folhas velhas. E ainda colocou um pouquinho da sua teia de aranha para dar uma impressão de que não passava ninguém ali há muito tempo. Encostou-se atrás de uma árvore e ficou esperando. Quando a noite veio e o leopardo veio caçar, caiu dentro do buraco. Quando ele caiu lá dentro do buraco, ele ficou desesperado. O buraco era muito fundo e o leopardo não conseguia subir. Tentava, 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 mas não conseguia. E ele foi cansando, cansando, cansando. Quando ele estava praticamente sem forças, a aranha saiu de trás da árvore, pegou um pedaço de madeira e deu para o leopardo. O leopardo, achando que a aranha ia ajudá-lo, logo pegou aquele pedaço de madeira e foi subindo por ela amparado. Porém, quando ele estava bem perto da saída, a aranha virou o pedaço de madeira e pá! Acertou o leopardo. Quando ela acertou o leopardo, ele caiu, pobrezinho, desmaiado. Aí então foi muito fácil para a aranha descer,
amarrar os pés do leopardo ao pedaço de madeira e subir aos céus com o segundo presente. Quando ela chegou nos céus com o segundo presente, o Criador admirou muito. Nossa, realmente você conseguiu. A aranha agradeceu. Sabia ainda que faltavam 2 presentes. E eram os 2 mais difíceis. Afinal de contas, como pegar um enxame de abelhas? Como capturar zangões? A aranha foi indo para sua casa pensando. Como faria isso? Mas quando chegou em casa, sua esposa, Aso, mais uma vez lhe disse: eles têm medo de água. Eles têm medo de água. É verdade. Na mesma hora, ela pegou uma cuia feita de coco, encheu de água e foi para o meio da floresta. Chegando lá, pegou um galho, uma folha de bananeira e colocou na sua cabeça. Jogou um pouco da água no seu rosto. Ficou assim, então, todo molhado. E quando as abelhas viram ela vindo, molhada, com o galho na cabeça, com a folha de bananeira, acharam que alguma coisa estranha estava acontecendo. A aranha, então, na frente do enxame das abelhas, começou a jogar água. Espirrava a água da cuia do coco nelas. E elas foram saindo de lá aturdidas, sem saber o que acontecia, e a aranha foi gritando: corram! Corram! A tempestade vai pegar vocês! A tempestade está chegando e vai pegar vocês! As pobres das abelhas, aturdidas, vendo ele molhado, com a folha na cabeça, acharam que de fato uma tempestade grande vinha vindo. E a aranha então disse: entrem aqui na minha cuia, vocês estarão protegidos. Os pobres dos zangões de nada desconfiaram. Saíram da sua casinha e vieram parar dentro da cuia. Com eles todos dentro da cuia, foi muito fácil para a aranha enrolar, prendê-los todos e subir aos céus com o terceiro presente. O Criador estava admirado. Afinal de contas, ninguém nunca havia conseguido realizar aquela proeza. Mas faltava ainda o presente mais difícil. Moatia, a fada que poucos veem. Como capturar aquilo que não vemos? Ele mesmo nunca tinha visto uma fada. Sabia que elas vagavam pelas florestas à noite, protegendo as criaturas das selvas. Mas ele nunca tinha visto. Como capturá-la? O que você faria? Para este, a esposa lhe disse: faça uma boneca. Na hora ele entendeu. Foi para o meio da savana, pegou um tronco de madeira gigantesco, do tamanho de uma criança de mais ou menos uns 10 anos, e começou a esculpi-lo. Criou uma criança linda, toda cheia de detalhes, muito bem feita. Depois que ele acabou, ele colocou cabelos nela, feito de folhagens da floresta, e ela ficou tão bonita. A única parte da boneca que ele deixou móvel foi o pescoço, que vinha para frente e para trás. O restante da boneca ficou imóvel. Ele amarrou o pescoço da boneca com a sua teia e prendeu numa árvore atrás dele. Besuntou o corpo da menina com seiva de bananeira, bem grudenta. E assim, se você tocasse na boneca, você estaria com a mão presa.
Ele então esperou pacientemente atrás da árvore. Colocou aos pés da boneca um pouco de angu e inhame, comidas muito apreciadas naquele lugar. E esperou pacientemente. Quando a noite chegou, ele ouviu um barulho. Eram as asas batendo. Ele ouvia o barulho, mas ele não via ninguém. O barulho então foi aumentando. Até que ele viu na sua frente uma fada linda, pele escura, cabelos emaranhados. Ele ficou encantado com ela, mas não se manifestou. Ficou quietinho atrás da árvore e esperou. Esperou. Até que elas viram a menina, chegaram aos seus pés, viram aquela comida tão gostosa, angu e inhame, comidas muito apreciadas naquela região. E logo pediram a ela: menina, você nos dá um pouco desse angu e desse inhame para nós comermos? A menina, puxada por ele, fez que sim com a cabeça. As fadas logo comeram. Estava uma delícia. E quando acabou, as fadas agradeceram. Só que dessa vez, ele não moveu o pescoço dela. Dessa vez, ele ficou quietinho. E a boneca então ficou parada. As fadas não gostaram daquilo. Aquilo era jeito de tratarem as fadas que abençoam as florestas. Ela tinha que responder ao agradecimento delas. Menina, aceite nossos agradecimentos? Nos responda. Mas a menina, imóvel. Menina, aceite meus agradecimentos ou eu vou lhe dar uma bofetada. Como a menina não dissesse nada, pá! A fada colocou a mão no seu rosto, mas ficou presa na seiva da bananeira. A fada então ficou mais nervosa ainda. Menina, aceite meus agradecimentos e solte minha mão ou eu vou lhe dar outra bofetada. E como a menina nada dissesse, pá! E a fada ficou com as duas mãos presas. Menina, aceite meus agradecimentos, solte minhas duas mãos ou eu vou lhe dar um chute. E como ela não dissesse nada, pá! E a fada ficou então com as duas mãos e a perna presos. Menina, aceite meus agradecimentos, solte minhas duas mãos em minha perna ou eu vou lhe dar outro chute. E pá! E ficou com as duas mãos e as duas pernas presas. E enfim, por último, ela disse: menina, aceite meu agradecimento, solte minhas duas mãos, minhas duas pernas, ou eu vou lhe dar uma barrigada. E pá! E quando ela ficou assim, então, presa com as duas mãos, as duas pernas e a barriga na boneca, foi muito fácil para a aranha sair de trás da árvore, amarrá-la com a sua teia e subir aos céus com o quarto presente. Quando ela chegou então aos céus com o quarto presente, o Criador não teve mais o que fazer. Admirou a astúcia e a coragem da aranha. E então, deu a ela o que ele tinha de mais precioso, que era o seu baú com as suas histórias. E quando a aranha, então, pegou as histórias, ela as trouxe para a terra, todas amarradinhas na sua teia, e espalhou por todo mundo. E foi assim, então, que as histórias vieram parar sobre a terra, graças à astúcia e à coragem
de uma aranha. E assim termina a nossa história, que eu espero que você tenha gostado. Espero que você busque na sua casa objetos para também contar histórias assim. E que você pense, talvez, se você estivesse no lugar do Criador, será que você pensaria outras provas para dar à aranha? Você consegue pensar estas coisas se você buscar as histórias. As histórias estão nos livros, as histórias estão com as pessoas. Converse com os mais velhos, converse com os amigos, busque as histórias que cada um tem. Essa história que eu contei veio lá da África. É muito contada pelos povos de lá para suas crianças. Mas com certeza, histórias de todos os cantos do mundo têm muito a nos ensinar. Você gostou dessa história? Se você gostou, escreva. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. E mais do que isso, busque outras. Procure com os seus professores. Procure com aqueles com os quais você convive. Porque muitas outras com certeza virão. Afinal, a Nancy e o seu baú de histórias encheram o universo com as mais variadas narrativas. E cada uma delas está à sua espera para ser ouvida. Tá certo, tudo bem. Mas vamos lá brincando com poesia! Boa. Ai, que legal! Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Eu sabia. Você é Ludovico. Isso, eu adoro cedo. Parabéns! Obrigado. O que você quer? O que eu vou fazer? Eu vou ler do Ricardo Azevedo, então deixa eu achar aqui. Pronto. Vai. Achei uma aqui, vai ser boa. Essa aqui é legal. Doroteia, eu vi uma aqui que eu lembrei de você. Você me ajuda? Eu? Tá, ajuda sim. Obrigado. Com licença. Então, enquanto ela te ajuda, eu vou tocar. Eu vou escaletar. Toca a escaleta, Por então. que você lembrou de mim? Como chama? Olha, é do Ricardo Azevedo e se chama Baita Chateação. Tá vendo, né? Legal. Vamos lá, você começa. Baita Chateação. Se Júlio é diferente de Rodrigo, Arthur é diferente de José. Alfredo é diferente de Alexandre, E Carlos, diferente de Tomé. Maria é diferente de Amanda, Luísa é diferente de Irene. Marcela é diferente de Fernanda. E Bruna não tem nada de Marlene. E Pedro e Juliana, que dizer? São todos diferentes entre si. Agora então, pergunto a você. Se são tão diferentes, e daí? Um mundo todo igual seria um crime? O mesmo gosto, sonho e opinião. Torcia todo mundo para um só time. Meu Deus do céu, que baita chateação! De Ricardo Azevedo, baita chateação! É. Não me identifiquei, tá? Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Obrigada por perguntar. Para se proteger do Covid,
Covid-19. Também conhecido como coronavírus. É preciso lavar muito bem as mãos. É preciso... Você não brinca, vai lavar a mão. Primeiro, molhe as mãos e os pulsos com água corrente. Feche a torneira, passe sabão ou sabonete até cobrir as mãos e os pulsos molhados. Esfregue todas as superfícies das palmas. Isso. As costas das mãos. Entre os dedos. As unhas. Ah, e os pulsos. Faça isso por pelo menos 20 segundos. Se você acha, assim, que é muito tempo, é só cantar aqui, passa rapidinho. Lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Ok, já deu 20 segundos. Tá bom, vai. Agora é hora de enxaguar com bastante água corrente. Isso! Por último, feche a torneira, seque as mãos com um pano limpo ou toalha. Ai, que orgulho! Muito bem, Ludovico! Mas atenção, que cada um tem que usar a sua própria toalha ou o seu próprio pano limpo, tá certo? Ah, sim, claro! Porque se todo mundo usar a mesma toalha, o vírus vai acabar se espalhando. É isso mesmo, então lave as mãos com frequência e proteja-se do coronavírus. Ou Covid-19. Tadá! Bem-vindo ao Tudo Sobre Bandeiras. Hoje eu vou mostrar uma das bandeiras mais antigas do mundo. A bandeira do Japão! Um retângulo branco com um círculo vermelho no centro, representando o sol. Apesar de simples, ela tem um grande significado. Diz a lenda que o primeiro imperador do Japão, que assumiu o trono há mais de 2000 anos, é descendente de Amaterasu, a deusa do sol. Até hoje, o Japão é governado por imperadores que são chamados de soberanos celestiais. Sabendo disso, é fácil entender por que o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Até o próximo Tudo Sobre Bandeiras. Opa! Oi, galera! Eu tô em casa, igualzinho a vocês. Eu estava lavando as mãos com água e sabão. Eu esfreguei bastante, por uns 20 segundos, para dar tempo de lavar tudo bem lavadinho. A minha mãe me contou que se a gente não fizer isso, vírus e bactérias ficam grudados nas nossas mãozinhas e podem causar doenças. Eu achei tudo meio complicado, mas se eles causam doenças, tô fora. Lava a mão toda hora ou passa o álcool em gel a 70%. Saúde e higiene andam juntinhas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter mais uma aula de primeiro ano da disciplina de História com a participação da professora moderadora para o chat, a Mara. Né, Mara? Olá, bom dia, minhas crianças do primeiro ano, família que acompanha junto, professores que todos os dias também estão aí nos acompanhando. Vamos lá para mais um dia de aula e eu conto com vocês para interatividade. Mandem suas perguntas, respondam a professora Ana Paula e eu vou ficar daqui, direto da TV Educação e do Centro de Mídias de São Paulo, para mais uma aula bem gostosa. Vamos lá?
Vou aproveitar agora, enquanto eu vou dando uns recadinhos para os pais que estão participando junto, acompanhando os filhos. Pega lá, criançada, ou uma folha, ou um caderno com lápis colorido, porque vai ter um momento da atividade que eu quero que desenhe. Para isso, vai lá que eu vou dar uns 1 minutinho enquanto eu vou falando da importância da rotina. Então, pai, hoje na nossa atividade, qual que é a interação, qual que é a importância? Não apenas a gente fazer a atividade com a criança, mas participa. A gente está aqui tentando trazer interatividade, mas é muito legal quando a criança tem alguém em casa também junto. Não importa se é pai, não importa se é responsável, o importante é ter alguém. Por quê? Porque daí a atividade tem uma troca de experiência. Da mesma forma que eu vou organizar o momento da atividade em chat. Por quê? Porque daí a gente consegue ler algumas respostas e trazer aqui para a nossa aula. Por isso que é importante ter aquele tempo de atenção, eu vou dar alguns minutinhos na hora de participar, para que tudo fique mais envolvente. Porque é uma sala de aula como a sala que eles tinham lá na escola. A diferença é que o nosso recurso é tecnológico. A aula continua tendo os mesmos temas, conteúdos e tudo mais, certo? Bom, vamos lá um pouquinho então para a nossa atividade. Qual que é o tema da nossa aula hoje? O tema da nossa aula é Meu Mundo Pessoal, Meu Lugar no Mundo. Quando eu falo do meu mundo pessoal, eu vou tratar do quê? Vou tratar do mundo seu. Como assim o meu? Então, quem que são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas mais importantes? Quais são aquelas pessoas que você vê algum tempo e depois reencontra? É o mundo que faz parte. A gente não tem só a família, tem mais. E a gente vai, ao longo da aula, pensar nisso tudo, dentro de um contexto, certo? Vamos lá. Antes de começar, eu preciso pensar em 2 conceitos diferentes, sobre diferente e indivíduo. Vamos entender em que sentido? Vamos lá. Quando eu falo da questão diferentes, tem a ver aqui, por exemplo, ó, eu vejo 2 expressões. Eu sei que são emoticons, eu sei que são expressões, só que elas são diferentes. Uma eu tenho triste, a outra feliz. Aqui eu trato do quê? Eu sei que é um ciclo, eu tenho uma lagarta que vira borboleta, mas o quê? Aqui é uma lagarta, aqui é uma borboleta. Ah, tá aparecendo. O que acontece? Para lá, vamos lá. Quando eu falo do diferente, eu vejo o elemento aqui e vejo esse elemento de sorriso aqui, o que eu acabei de falar, os smiles e os emoticons. Esses daqui, ele vai expressar o quê? A referência do diferente está aqui, ó, na tristeza da boca, do que não gostou. Esse daqui mostra o sorriso. Então, o conceito de diferente é o que faz não ser igual. Apesar de eles serem expressões, ser um smile, não é igual. Quando a gente fala aqui, ó, da lagarta e da borboleta, apesar de quem sabe do ciclo da borboleta, vai entender que para chegar nesse daqui tem uma lagarta, mas são diferentes, não trata da mesma coisa. Quando a gente fala do indivíduo, diferentes, e vai para o conceito de indivíduo, o que é indivíduo? São pessoas. E aí eu preciso entender que as pessoas, elas são iguais ou são diferentes? Diferentes, certo? Então, o que acontece? Aqui na nossa lousa, tem um retrato de algumas situações de pessoas, como ó lá, homem, mulher, e se a gente tem um comparativo, a gente pode dizer o adulto da criança, o bebê, são o quê? Diferentes, fases diferentes da vida. E a nossa história tem tudo isso, né? A criança, quando a gente cresce, as pessoas da nossa família, isso que nos diferenciam na nossa história. Pode passar um slide para mim, por favor. Então, para pensar melhor, qual que é a proposta? Lembra que eu pedi para pegar uma folha? Esse é o momento que eu vou interagir com vocês da seguinte forma. Eu vou fazer o meu desenho aqui, enquanto vocês vão fazer o desenho aí em casa. De que forma? Eu quero que vocês desenhem vocês. Como vocês se enxergam? De que forma? Quais são as suas características? O que define vocês? O cabelo, o estilo, né? Tudo que detalha quem é você. Por quê? Professora Mara, vem cá um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um comparativo aqui, ó. Quando a gente fala em pessoas, indivíduos, ó, eu sou uma, a professora Mara é outra. Cada um tem a sua diferença, a sua singularidade, ou seja, só ela tem algumas características e eu outras. E a gente vai fazer isso através do desenho. Por exemplo, a professora Mara tem o cabelo como?
comprido. O meu já não é tão comprido. Então, são essas características que precisam aparecer no desenho, porque daí é como se fosse uma identidade, vocês como únicas pessoas, certo? Vamos lá. Então, eu vou desenhar. Então, enquanto vocês vão desenhando aí, eu vou fazendo o meu desenho aqui. Então, por onde eu quis começar? Pelo cabelo. Fui para o pescoço. Ixi, será que vai caber tudo? Eu vou colocar minha menina sentada. Pronto. Vocês estão vendo o meu desenho? Eu escolhi uma menina de cabelo razoavelmente comprido, roupa confortável, porque eu gosto, sorrindo, porque eu acho que é uma característica, uma identidade minha, feliz, né? Só escolhi colocar sentada porque para facilitar meu espaço, mas quem quiser desenha do jeito que quiser. Essa é uma vantagem de ser diferente, eu faço uma escolha sobre o meu desenho, eu não preciso fazer igual a professora está fazendo aqui, certo? Então, aí, o que eu percebo? Quando eu faço um desenho nesse sentido, eu estou colocando as minhas características, as minhas identidades. Eu poderia colocar, por exemplo, tênis. Por quê? Porque isso envolve algo que eu gosto muito, que é a corrida. Eu gosto de atividade física, eu gosto de fazer atividade de corrida, né? Então, tem uma característica. Vocês podem usar melhor do que eu o lápis de cor. Então, por exemplo, o olho aqui poderia ser marronzinho, castanho. Vamos colocar mais expressão. Podia colocar, por exemplo, uma fitinha aqui, porque às vezes eu gosto, é uma característica minha. Há momentos que eu uso, né? E isso vai dando sentido para a Ana Paula. Quando as pessoas me encontram, existe uma identidade, existe o quê? O meu jeito de ser, certo? E aí eu pergunto para vocês, vocês vivem sozinhos? Lógico que não, né? Tem toda uma família, tem todas as pessoas. Tudo isso influencia a gente. Por isso que a história do meu mundo, o que está à minha volta. O que é interessante, né? Talvez a gente não consiga fazer o desenho completo todo nesse tempo de aula que a gente tem, porque na verdade passa muito rápido. Mas comece por uma pessoa, certo? Escolha uma pessoa da família e faça o seu desenho. Porque quando a gente fala da nossa história, a gente nunca está sozinho, tem sempre alguém junto. Certo? Aí eu vou escolher alguém. Só que como hoje eu estou no estúdio, eu vou brincar, eu vou escolher a professora Mara do lado. A minha história hoje é com a professora Mara. Aí a diferença do cabelo. Olha lá. Só que aqui, opa. A gente aprende junto com vocês. Desse ladinho tem um dos lados que está tendo o quê? Libras. Então é melhor eu desenhar para esse lado, certo? É isso mesmo. Vamos desenhar a professora Mara aqui. Ó, professora... Capricha. Vai me ajudando o que faz ser você. O cabelo comprido. Cabelo comprido. Eu vou economizar no desenho, posso? Porque você é mais alta. Você vai me prejudicar aqui. Tá vendo? É outra característica que diferencia a professora Mara da Ana Paula. Da professora Ana Paula. Não, vamos ajeitar esse cabelo, né, professora? A gente não precisa fazer de qualquer jeito. Pera lá. Como é que a professora Mara tá? Tá de blusa aqui. E, pessoal, não se preocupe se vocês fazem como... Não se preocupem quando o desenho não sai naquele estilo. Não é para desenhar igual a professora Ana Paula desenha. É para desenhar da melhor forma que você consegue fazer. O importante é a gente entender o conceito. Teu e o conceito da outra pessoa. Vamos lá, professora Mara. Vamos pôr sorrindo também, né, Mara? Por favor, né? Sempre sorrindo. Assim como as crianças que legal. Paguei o desenho. Olha lá que legal. Sempre sorrindo. Vou ter uma segunda chance de fazer você sorrindo. Certo? E aí, esse é o meu contexto nesse momento. É o que está fazendo do meu mundo essa parte.
Estou num estúdio, estou dando aula à distância, a professora Mara fazendo parte da minha história. E aí eu mantenho as características de diferença dela, certo? Se não der tempo de terminar, segura aí que nós vamos para a segunda atividade que é importante. Passa para mim, Cláudia. A gente está trabalhando com alfabetização, então não posso só desenhar, eu preciso escrever também. E aí eu vou pedir aquele momento de interação no chat. Eu vou escrever uma lista de alguns nomes que eu gostaria que vocês mandassem no chat, que são nomes de pessoas importantes para vocês. Aceitam esse desafio? Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou organizando minha lista aqui, colocando meus numerais, já vão começando a colocar os nomes de algumas pessoas que são pessoas que fazem parte da história de você, aluno. Certo? Certo. E professora Mara, se prepara, professora. Não, pelo amor de Deus, lá, professora. já começaram. A Ana está desenhando a mãe. Vamos combinar assim? Eu vou escrever 5 nomes. Sim. Porque daí a gente consegue entrar na casa de algumas pessoas, não vai conseguir de todo mundo. Eu sei que todo mundo quer participar, mas a gente tem um pouquinho de... É muita gente na rede. É muita gente. Vamos lá? Eu vou deixar a professora Mara me ajudar nesse momento. Tá certo, vamos lá. A Ana está desenhando a mãe. Certo. Você quer o nome da mãe, ou do pai, ou do tio. Tá, a mãe se chama Tereza. Como é que é essa Tereza? Normal, T-E-R-E... T-E-R-E-Z-A. Isso. O que é normal, professora? Que não tem outras nome normal. Olha a letrinhas. pessoa me ensinando normalidade. Não vale. É um tipo de nome. Isso, é com a gente não tem que H, lembrar. não tem. A gente tem que lembrar que nome, ele é escrito de algumas maneiras específicas. Não tem o certo e errado. Nem normal, professora. Não faz isso comigo, nem com a gente. Qual que é o próximo nome? O Daniel está desenhando o pai, que se chama Antônio. Então, vamos lá. Antônio. Antônio. Será que tem acento? Tem o dele? Tinha? Não tinha? Não escreveu aqui com acento. Certo. Vamos pro próximo nome. O Guilherme está desenhando ele mesmo. É. Então, enquanto o Guilherme está terminando, não esquece, Guilherme, termina o seu e depois faz o desenho de uma pessoa e escreve o nome. Vamos lá. Tem vários nomes aqui. A Patrícia está desenhando o nome da mãe, está desenhando a mãe, que se chama Silvia. Silvia, vamos lá então. Silvia. Isso. O Caio está desenhando o irmão Kaique. O irmão Kaique? Então vamos lá. K, esse é com K. Você vai me ajudar então, professora? Vamos então lá. vai. K-I-K-E. Opa. K-I-K-E. O primeiro é K também. Ah, o primeiro também é K? Isso, o primeiro é K. Então vamos acertar. A Vamos gente lá. arruma, não tem problema. Vamos Kaique. lá. A Maria... Porque existem várias maneiras de se escrever um nome. Tem Kaique com K, tem Kaique com Q. Exatamente. Tem Kaique. Próximo, professora. A Tayane escreveu Ana, que é a mãe. Ah, eu não sei porque eu gosto desse nome. Olha lá. Ana. Não. Isso. Será que mais um, professora? Mais um, vamos ver aqui. Vamos ser boazinha, deixa mais alguém, né? Tão pouquinho, tem tanta gente assistindo. O Davi escreveu, não colocou de quem, mas escreveu Samuel. Então deve ser o irmão, então, ou vamos o pai. Lá. Qual que é o sentido de fazer isso? A gente está aprendendo a escrever. Lembra quando a gente trabalha a lista de palavras em questão de leitura? É um aprender sobre o nome de uma pessoa importante, a sonoridade, né? O que envolve o som da palavra e, ao mesmo tempo, a gente interage com alguém da família. Poxa, é muito importante, né? Quantas vezes a gente pergunta para a criança assim, como é que é o nome da mãe? Mamãe. Não. Eu sei que é mamãe, mas a gente precisa saber o nome. Então, são pessoas que dão sentido àquele indivíduo que faz parte do nosso mundo, né? Que é importante, certo? Ano passado. E aí, a gente percebe que o nosso lugar no mundo tem a ver com o quê? O primeiro lugar que a gente faz parte é a família. Assim que a gente nasce, a gente é inserido na família. As pessoas são muito importantes da família.
né? Não tem um desenho do certo, do errado, pai, mãe, eu vivo mais, eu não tenho pai. O que tem que entender? Existem pessoas importantes, são indivíduos, né, que são pessoas, e cada um tem esse conjunto de pessoas que dão sentido para a sua vida, certo? E ao mesmo tempo, há um conjunto diferente. Ó. Você pode ver aqui tem o pai e a mãe com as duas crianças, um menino e uma menina. Certo? Até porque ela tá de sainha. Aqui, ó, por isso menino e menina. Diferença de menino e menina, ó, calça e saia. Aqui, por exemplo, ó, é um casal com uma criança. Ou seja, não existe aquela família que assim, essa é certa ou errada. Existe a família que é importante para você. Por isso que quando a gente pediu o desenho e pediu um nome, tem um sentido do que é importante para você. E é o seu lugar no mundo, né? Tem aquele que às vezes mora só com a mãe, tem aquele que é a mãe com vários irmãozinhos, e assim sucessivamente. E aí tem um segundo lugar muito importante, né? O lugar no mundo, meu lugar no mundo. E aí a gente tem uma outra forma de ver. Será que vocês conseguem pensar do que a professora está falando nesse momento? Porque daí eu vejo, ó, uma criança, outra criança, mais dois, e você? Aqui vocês. Qual que é o lugar no mundo que vocês também faz parte, que se torna muito importante? Vou dar uma dica, professora Mara, será que eles vão adivinhar? Vamos. É aula de segunda, ixi, já falei uma palavrinha. É aula de segunda e sexta, tem um período, tem algumas atividades. Olha lá, até eu estou vendo agora eles responderem. Tem gente que já acertou. Então, é a segunda instituição. Escola. Ou seja, também cabe o meu lugar no mundo. Eu enquanto aluno, eu enquanto professora. Mas no caso de vocês, a gente vai falar da escola. E na escola a gente começa a ter a referência do quê? Dos coleguinhas. São todos os que envolvem o nosso convívio ao longo do dia, junto com a professora e os funcionários. Certo? Aí o que acontece? Aqui eu representei algumas crianças. Normalmente tem bastante. Se a gente pensar em intervalo, então, quantas crianças não tem durante o intervalo? Né? Eu imagino que vocês devam até sentir falta desse momento, né? De ter o coleguinha, de estar, mas de alguma forma, espero que passe logo isso para a gente poder estar junto de novo, certo? Mas agora, eu preciso fazer uma atividade com vocês. E é aquele momento que eu vou falar do quê? É aquele momento que a gente vai precisar brincar um pouquinho junto com o chat. Por isso eu vou lançar a pergunta, vou dar uma explicação enquanto eu lanço a pergunta, para dar tempo da professora acompanhar e ao mesmo tempo eu ver as respostas. Estão preparados? Então vamos lá. Somos todos iguais? A gente sabe que não, é o que eu acabei de falar. Cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua característica. Quais são as nossas características? É isso que a gente vai observar nesses slides. A gente tem aqui o Lucas. Quem não sabe escrever ainda todo o alfabeto, pode usar o número 1 quando precisar responder o Lucas. Quando a gente for falar da Carolina, observa a Carolina, é o número 2. Vamos voltar um pouquinho aqui no Lucas, que eu quero fazer uma observação para vocês. Lucas, número 1, vamos lá. Ó, Lucas, certo? Pode deixar aqui exposto só o slide para mim, é melhor. O que eu vejo, Lucas? Eu quero que vocês reparem as características do Lucas, ó. Cabelo, a pele, a altura, como ele é. Observaram? Agora eu vou fazer essa observação com a Carolina. A Carolina é essa, ó, Carolina, número 2. Tá vendo que para o Lucas, para a Carolina, já tem uma diferença. Né? É a história das diferenças nas características. Tudo bem? Observou? Cabelo, cor de pele, altura. Muito bem. Vamos para a Joyce. A Joyce é o número 3. Por que eu estou falando o número junto com o nome? Para responder a pergunta. Depois da Joyce, a gente tem a Luísa. Certo?
A Luísa tem outras características. Como vocês já estão craque, aqui a gente já tem o Pedro, ó, número 5, tá? Passa para mim o próximo slide, Ixi, que eu voltei sem querer. O Pedro. E por último, eu tenho o Ricardo, número 6. Então vamos lá, vou fazer a pergunta. Qual que é a pergunta? Quem é o mais alto de toda essa turminha? Porque a gente faria isso na sala. Como não dá para fazer na sala, eu quero que vocês olhem, deixa o slide das crianças com o número, isso. Eu quero que vocês olhem nesse slide e respondam no chat para mim. Quem é o mais alto da turma? Repara direitinho, ó. Tenta fazer uma imaginação da linha aqui, ó. Quem será que é o mais alto, ó? E respondam para mim. Quem já sabe escrever, por favor, responde pelo nome. Olha, já está aparecendo o nome. Sim. Professora, tá certo o que eles estão respondendo? Sim, o mais alto é o Ricardo. Muitas crianças responderam. E só voltando um pouquinho, quando você falou sobre a escola, a Yara falou que quer ir logo para a escola e a Lívia, deixa eu voltar aqui, a Esther estava desenhando a coleguinha Alice. Ai, que legal. Eu imagino que todo mundo está com saudade, né? Querendo ou não. Quanto tempo já? Sem ver o coleguinha, sem ter aquela rotina, as aulas. Bom, a resposta era essa, pessoal. O Ricardo. Porque se a gente passar aquela linha, ó, eu consigo enxergar. Se a gente estivesse na sala de aula, provavelmente a gente teria como fazer o comparativo entre vocês. Como vocês estão desse lado, a gente precisa achar um outro jeito de trazer isso. Certo? Bora. Ixi, eu quero apagar, não está apagando. Apagou. Só apaga com a minha esquerda, mas tudo bem. Agora, eu quero que vocês respondam a seguinte questão no chat para mim. Qual que é a criança que tem o cabelo cacheado? Qual que é a criança que tem o cabelo cacheado? Quem tem dificuldade, quem ainda está aprendendo, dificuldade não, está aprendendo a ler, vamos dar um desconto. Vai escrever o número. Mas tem gente aí que sabe escrever o nome, né, professora? Tenta escrever o nome, né? Não é difícil. A maioria respondeu o número 2 e outras crianças escreveram Carolina. Não é? Ah, mas vamos ver, olha lá. Realmente, pessoal, vocês estão craque. Vou lá circular para mostrar quem é a Carolina, ó. Essa daqui, ó. Realmente, ó. Ó como é que o cabelo dela é. Os demais têm outro estilo de cabelo, certo? Vamos mais uma? Mais uma. Agora eu vou perguntar a seguinte questão. Para a gente finalizar, eu acho que dá tempo de fazer mais uma. Qual que é a criança que tem o cabelo... vamos lá, deixa eu ver qual que eu quero perguntar. Não, acho que tem que ser uma difícil agora, né, professora? Tá muito fácil, eles estão respondendo fácil. Deixa eu ver, o que eu vou dar de desafio? Ah, vou lembrar da professora Mara. Qual que é a criança que tem o cabelo mais longo? Que é o comprido. Vamos lá? Pode responder no chat enquanto isso. É isso aí, já estão respondendo. Olha lá, é isso mesmo. Quem respondeu que é a Joyce, parabéns, é isso mesmo. E outras crianças colocaram o número 3. Muito bem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o meu lugar no mundo, aquilo que está envolvendo a nossa vida, tanto na parte da escola como a família. São 2 lugares importantes que dá significado da gente, porque assim, nesse momento, vocês são aluno do 1º ano. Tá vendo como a escola dá um significado? Eu sou filha de... Aí tem o nome da mamãe, eu sou irmã de, e tudo isso vai fazendo a diferença na nossa vida, certo? Bom, eu quero agradecer a professora Mara, agradecer a vocês por estarem junto com a gente nesse momento. E, como sempre, aquele momento que vocês podem interagir dizendo, ó, se gostou, põe uma carinha com esse sentido. Se não gostou, também tem direito, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula que a gente vai ter junto de novo, né, professora Mara? Em breve, espero que dá tudo certo. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele adora viajar e muitas confusões vai aprontar. Tem um amigo bem legal, jogar barato é sensacional. Com aventuras de arrasar, vamos todos juntos viajar. Sidney, o
ratinho viajante. Sidney vai a lugares tão distantes. Vamos todos com ele viajar. Sidney. O pai da aviação. Bom dia, Juca. Tô ansioso pra fazer nossa próxima viagem. Pra onde nós vamos, hein? Este lugar parece bem interessante. Paris, na França! Acho que vai ser legal. Vamos nessa!